Um abraço para você que está aqui conosco na CBN Floripa, no YouTube também, com o nosso Empresas e Negócios. Hoje recebendo o Vitor Ibagi, que é diretor de marketing da Ibagi Imóveis. A Ibagi é uma empresa muito tradicional em Santa Catarina, em especial na Grande Florianópolis, no mercado imobiliário. Tem muita credibilidade e tem uma marca super bacana, né, que é a quarta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e a melhor empresa do setor imobiliário no país. Categoria de 100 a 1.000 colaboradores, né? Houve esse reconhecimento recente no prêmio Great Place to Work, né, os melhores lugares para se trabalhar. E o Vitor vai falar um pouquinho sobre isso, porque, Vitor, primeiro agradecer a tua gentileza, a tua presença na manhã deste sábado aqui conosco, porque num momento onde nós vivemos um mercado superaquecido, num momento onde uma das maiores dificuldades, eu converso com empreendedores de todos os ramos, de todas as áreas, com as demandas de alta formação técnica e também com algumas áreas que não dependem de uma formação tão elevada assim, e a reclamação é sempre a mesma: falta gente para trabalhar, não consigo encontrar pessoal. E vocês têm um ambiente onde quem trabalha gosta de trabalhar. Eu imagino que isso deve impactar muito no resultado e também na política, claro, né, de retenção de talentos. Como é que vocês chegaram a esse resultado aqui? Bom dia. Bom dia, Renato. Gostaria primeiro de agradecer por essa oportunidade de vir aqui falar não só sobre essa premiação, que muito deixa a gente contente, mas também falar um pouco sobre essas questões que a gente utiliza para fazer a retenção de talentos, para a gente conseguir sempre trabalhar para deixar os nossos colaboradores mais satisfeitos, porque a gente sabe que quanto mais satisfeito aquele colaborador está, mais ele vai render dentro daquela área que ele atua. E também falar um pouco também sobre o mercado, aqui eu acho que a gente também sempre consegue fazer esse paralelo, que o assunto do mercado imobiliário em Florianópolis é sempre um assunto muito quente, um assunto muito interessante. A Ibagi, ela já vem adotando várias medidas para a retenção de talentos que se mostraram extremamente eficazes, né? Então a gente elaborou durante a pandemia uma questão totalmente voltada para o home office em alguns setores, onde pós-pandemia se tornou um home office híbrido. Isso traz uma felicidade muito grande para os colaboradores, porque imagina, a gente tem colaboradores às vezes que moram no norte da ilha e tem que trabalhar no centro. Uhum. Só o fato daquele colaborador poder trabalhar às vezes 2 dias de home office por semana, isso já traz uma satisfação muito grande por ele. Eu acho que toda essa questão de cuidado com os nossos colaboradores, ela está enraizada dentro dos fundamentos da Ibagi. Então, o meu avô, que tem 81 anos e continua trabalhando praticamente que todo dia na estrutura, todo dia na nossa empresa, ele muito se orgulha de dizer que não temos colaboradores, temos familiares. Então, temos uma família hoje de mais de 230 Ibagis que estão lá diariamente nos ajudando e atuando, né, para a melhora da empresa e melhora de um ambiente de trabalho, né? Porque a gente sabe que não cabe só a direção, não cabe só os líderes trazer um ambiente de trabalho saudável e um ambiente de trabalho produtivo. Uhum. Cabe também àqueles, é claro, que participam efetivamente daquele trabalho, né? Você citou essa questão aí do trabalho híbrido que vocês criaram aí na época da pandemia e essas práticas voltadas para o público interno, isso faz com que reduza o turnover, que reduza a rotatividade da empresa? Eu acho que sim, e eu diria até que esse turnover, essa rotatividade, eles têm 2 fatores muito importantes, né? Um fator geográfico, que é a nossa região, que querendo ou não, e felizmente, aqui na Grande Florianópolis nós temos um fluxo muito grande de pessoas que vêm para cá para procurar oportunidade de vida, porque aqui, querendo ou não, existe pleno emprego, aqui existe oportunidade de trabalho, e isso acaba sendo, às vezes, um pouco mais difícil para algumas empresas, né, conseguirem fazer a retenção desses talentos, porque às vezes o cara está trabalhando numa empresa, mas recebe uma oportunidade melhor de outra e acaba saindo. Então, a primeira questão que eu falaria seria essa questão, né, a nível de dificuldade de retenção de talentos, que é a geografia onde nós estamos inseridos, e segundamente eu também falaria muito sobre a questão da dificuldade das novas gerações, né, em ter aquela adaptação com o trabalho, né? E eu cito, por exemplo, que o nosso maior turnover não são com colaboradores mais antigos que já estão há mais tempo dentro da nossa estrutura, né? Poxa, temos colaborador de 40 anos, que trabalha conosco há 40 anos, nossa empresa tem 54, quase 55, pensar que tem uma pessoa que está lá há 40 anos é impressionante, né? Um dos primeiros colaboradores do meu avô continua trabalhando com a gente até hoje, fez algumas pausas no meio do percurso, mas continua lá até hoje.
Então, eu diria que essa questão desse turnover alto, em minha opinião e opinião também dos estudos assim seguidos, seria mais aqui em Florianópolis pela questão geográfica e pela questão dessa nova geração. Entendendo isso, nós temos então que fazer essas duas contrapartidas. Seja na parte da geração, entendendo que a nossa empresa tem que se modernizar e tem que trazer oportunidades para esse público mais jovem, ou seja, a gente tem que ter dentro da nossa estrutura uma universidade própria que nós temos, que desenvolve diversos cursos para a formação desses nossos colaboradores, né? Cursos esses que eles podem utilizar nas atividades do dia a dia ou até para outras atividades dentro da rotina deles ou dentro de uma profissão que eles queiram seguir futuramente, né? Porque querendo ou não, sim, temos muitas pessoas que estão lá, mas que almejam uma outra profissão futuramente. E essa universidade que temos própria ajuda muito nessa questão. Nós também temos diversas parcerias com startups e fintechs a nível de poder trazer para esses nossos colaboradores oportunidades que eles não teriam em outras empresas, tanto a nível de facilidade para o dia a dia, como cuidado de saúde mental, de bem-estar. Até temos programas de telemedicina gratuito para os nossos colaboradores, então a gente tem esse cuidado muito grande. E sobre a questão geográfica, aí a gente planeja, né, realmente trabalhar dentro de uma estrutura onde a nossa imobiliária é sempre considerada a melhor imobiliária para se trabalhar naquela região. Então, sim, podemos perder pessoas para outras empresas de ramos diferentes, o que é natural, mas desde que não percamos para outras imobiliárias, a gente, né, fica contente. Entendi. Ô, Vitor, eu fiquei interessado, fiquei curioso na questão da universidade própria. Como é que funciona isso? A Universidade Bagi? Exatamente isso. Como é que é? Basicamente, a gente utiliza uma plataforma e essa plataforma disponibiliza centenas de cursos diferentes que servem tanto para aqueles em posição de liderança quanto para aqueles que efetivamente estão mais por dentro da operação, dentro do trabalho manual do dia a dia, né? Então, ali a gente tem cursos de gestão de pessoas, a gente tem um curso de gestão pessoal financeira, nós temos cursos de programas básicos como Excel, Word, etc. E realmente é uma plataforma extremamente completa. E a gente sempre gosta de ver quais são aqueles colaboradores nossos que mais têm aderência naquela plataforma. Isso é tudo levado em consideração quando a gente vai ver uma questão de promoção, quando a gente vai ver uma questão de destaque. Mostra interesse, engajamento, né? Exatamente, é o destaque do colaborador. É a oportunidade dele estar lá aprendendo alguma atividade que vai ser positiva tanto para ele, porque está enriquecendo ele, né? Está enriquecendo ele e também vai enriquecer o trabalho que ele presta para a gente naturalmente. Que interessante, né? Interessante, né? Porque daí ele, além de trabalhar, ele tem acesso a uma ferramenta, ele vai poder fazer isso no final de semana, mais sossegado, enfim, com toda a seriedade, mas vai poder fazer em casa. Mas é algo que vocês, claro, têm um retorno, porque ele vai se qualificar, mas no plano de vida dele, profissional, ele está se habilitando, ele está se capacitando, ele está melhorando o currículo. Então isso faz com que ele valorize o local em que ele esteja, né? A empresa hoje em dia ela não pode mais só pensar naquela situação de ter uma boa infraestrutura e pagar o salário em dia. Não, ela tem que pensar no que ela pode fazer de diferencial para aquele colaborador. Né? Nós somos, como muito bem dito já, fomos eleitos a melhor empresa no ramo imobiliário para se trabalhar no Brasil inteiro. Né? Já há 2 anos seguidos temos sido eleitos a melhor imobiliária para se trabalhar em Santa Catarina. Esse ano fomos eleitos a melhor imobiliária para se trabalhar no Brasil inteiro. E fomos a 4ª melhor empresa dentro do nosso, né, dentro da nossa categoria de 100 a 1000 colaboradores do Brasil inteiro para se trabalhar. Esse prêmio ele é tão importante para a gente, na verdade até não querendo roubar uma frase da minha irmã, da Manuela, que sempre diz isso, ela sempre diz que para ela esse é o prêmio mais importante que a Ibagi pode receber, dentre todos, dentro do Top of Mind, que é de imobiliária mais lembrada, dentro de qualquer prêmio que a gente possa receber, ela sempre julga que o Great Place to Work, o GPTW, é o prêmio mais importante justamente pelo fato de que quem nos elege como a melhor imobiliária do Brasil para se trabalhar não é o público externo, são os nossos próprios colaboradores. Essa votação ela acontece dentro de uma estrutura onde o colaborador com sigilo total vai lá e fala todos aqueles pontos positivos e todos aqueles pontos de melhoria que ele enxerga dentro da nossa estrutura. Então isso deixa a gente muito contente, porque são eles opinando sobre o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer. Né? Claro. O Vitor, é o seguinte, na reta final do programa, eu sei que só essa minha próxima pergunta já valeria um novo programa, mas vamos lá. A Ibagi é uma empresa tradicional do setor imobiliário. Ela cresceu, ela nasceu no mundo analógico, mas ela conseguiu se transformar atendendo uma demanda do mercado e da necessidade, né, de estar aí up to date, né, de estar aí atualizado com relação às melhores práticas e aquilo que as ferramentas tecnológicas nos ofertam.
como é que vocês sempre tiveram isso em mente? Ou isso, de repente, vocês perceberam, opa, o mercado está mudando e a gente precisa acompanhar? É uma ótima pergunta, né? Na verdade, eu acho que a gente sempre teve dentro do nosso DNA essa questão da inovação, né? O meu pai sempre diz, né? O Leandro, ele sempre diz que a Ibagi foi uma das primeiras empresas do estado de Santa Catarina a possuir um computador. Isso é algo que traz para ele muita felicidade, muita satisfação, porque na época foi ideia dele. Então a gente nota que sim, isso já está no nosso DNA, mas o nosso DNA ele tem que ser um DNA que vai atender tanto esse cliente que quer uma inovação tecnológica incrível, né, como a gente tem realizado durante os últimos anos, inclusive agora até com inteligência artificial nos ajudando diariamente a nível de atendimentos, a nível de análise de dados, a nível de, enfim, né, de trabalho de anúncio de imóveis, mas a gente continua tendo também aquela questão, né, aquele core nosso, que é a questão do atendimento humanizado para todo aquele proprietário, para todo aquele inquilino que busca um atendimento de maneira diferente. Então, eu diria que sim, nós temos dentro da nossa estrutura e dentro da nossa essência essa questão de inovação, mas sem perder de maneira nenhuma o calor humano, a humanização e o olho no olho. Vitor Ibagi, que é diretor de marketing da Ibagi Imóveis. Vitor, obrigado aí pela tua gentileza e sucesso aí para a Ibagi. Quantos anos a Ibagi já? A Ibagi tem 54, mas no dia 15 de setembro faremos 55 anos de história. Opa, que bacana aí. Vai chegar aos 100, com certeza. Valeu, Vitor, obrigado pela tua gentileza. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. O Empresas e Negócios vai ficando por aqui. Até a próxima.